então boa noite a todos. Vamos lá começar mais um dia, mais uma aula. E aí, hoje eu estou trazendo para vocês os hormônios gonadais, gônadas do homem, né? São os testículos, nas mulheres são os ovários. A gente vai falar separado do homem e vai falar separado da mulher. Qual é a importância do estudo desses hormônios, né? Nós estamos aqui para procriar. Todo ser humano, todos os mamíferos, 99, sei lá, por cento de todas as espécies são a reprodução de forma sexuada, ou seja, exige gametas, tá? Tanto o masculino quanto o feminino, ou macho e fêmea. E aí existe uma vasta rede de hormônios, de sinalizadores que controlam todo esse ciclo de produção de espermatozoide no homem e de maturação dos oócitos das mulheres. Né? Até que um dia, a partir da 5ª década, a mulher não reproduz mais e o homem vai diminuindo gradualmente a sua característica reprodutora. Tá? O homem mais devagar e a mulher mais abruptamente, tá? Que é a chegada ao climatério. Então a gente vai falar um pouco, agora primeiro a gente vai começar como gônadas geral, tá? Depois a gente vai partir para o masculino, depois a gente vai partir para o feminino. Bora? Então tá. Bom, as gônadas, elas governam o nosso desenvolvimento. Tá? Então elas têm, quando eu falo gônadas, eu estou falando tanto do homem quanto da mulher. Tá? Então eu tenho ali a responsabilidade pelo desenvolvimento. Tá? Eu tenho a maturação. E eu tenho nutrição. De quem? Das nossas células germinativas. São as células que vão trazer os nossos descendentes. Eu não vou entrar em formação de embrião, essas coisas, de desenvolvimento embrionário, essas coisas não, tá? Só citar que a diferença, né, até a 5ª semana de vida, não há diferença entre o masculino e o feminino, né? Essa diferenciação só vai começar a completar a partir da 12ª semana de gestação. Tá? E aí que tem concentrações elevadas desses hormônios, e aí ao nascimento, tá? As concentrações das mulheres, por exemplo, é bem baixa, tanto de LH quanto de FSH, aí bem baixa. Tá? E aí vai aumentar só lá perto do início do ciclo menstrual. Ok? Então, as gônadas, gente, elas produzem hormônios. Tá? Elas são produtoras de hormônios. Esses hormônios, tanto do homem quanto da mulher, são andrógenos e estrógenos. Tá? Vou colocar aqui andrógenos e os estrógenos. Quando eu falo estrógenos, é um conjunto de hormônios, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, são esteroides, são hormônios esteroides. Por isso, então, a formação desses hormônios a gente vai chamar de esteroidogênese, né, que é a formação dos compostos que são feitos a partir do colesterol. Tá? Então, um produto vai se transformando em outro produto, mas a partir sempre do colesterol. E aí o controle é feito, né? O controle é feito pelo eixo, claro, hipotálamo, hipofisário, glândula, como sempre, né? Vamos lá. E aí, como que é feito esse controle? Lá no hipotálamo, a gente tem o GNRH, tá? Vou colocar aqui um N
Aí, ficou parecendo um M, né? Vamos escrever, que ficou estranho, né? Vamos lá, vamos trocar de cor também. E aí a gente tem no hipotálamo o GNRH, tá? Que vai, né, estimular, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, tá? Hormônio liberador de gonadotrofinas. Vai estimular quem? Né? O LH e o FSH, que é o hormônio luteinizante, né? Que é o LH, e o folículo estimulante, que é o FSH, tá? Que são chamadas de gonadotrofinas, tá? Essas gonadotrofinas, tanto no homem, eles vão agir na glândula, né? Qual? Glândula. Ele vai para o ovário, no caso das mulheres, vai para os testículos lá do homem. Para fazer o quê? Regular, né? Esse LH e FSH, eles são reguladores. Reguladores do quê? Da função gonadal, da produção de esteroides sexuais, né? E estimula a gametogênese. Ok? Então a gente tem que esses hormônios aqui, né, os que a gente chama de gonadotrofinas, são hormônios que agem lá nas glândulas, né, controlando toda a sua função, tá? Função gonadal, que a gente chama, gonadal, tá? Produção de esteroides, vamos escrever, né? Produção de esteroides, ou seja, o que a gente falou agora há pouco, a esteroidogênese, né? E estimula a gametogênese. Gametogênese, que é o que, gente? É a formação do espermatozoide. Tá? Isso é uma gametogênese. E a maturação, a gametogênese da mulher, gente, ocorre antes do nascimento. Né? A mulher ela já tem os ossos todos prontos, cerca de entre 300 e 400 mil. Tá? E aí a função das gonadotrofinas é estimular o crescimento desses hormônios, desses gametas, tá? Então ele regula e estimula aí a gametogênese. A gente vai falar de feedback de um por um, tá? Porque o feedback desses aqui é um pouquinho mais complicado, né? Porque aí você tem os hormônios produzidos pelo ovário, aí dentro dos hormônios produzidos pelo ovário, você tem os produzidos pela célula da teca, você tem os produzidos por outras células, né, que envolvem a célula da teca, então a gente vai falar um por um, tá? Mas são os hormônios que, principalmente, né, os hormônios produzidos pelo ovário e os hormônios produzidos pelo testículo, que vai causar, que vai agir nesse feedback tanto positivo quanto negativo, tá? Os hormônios LH e FSH, eles são liberados em picos, tá? Vou colocar aqui, ó, em picos, que duram 90 e 120 minutos, tá? Por quê? Porque ele precisa variar, tá? Ele precisa ter variação para atingir o local que ele está atingindo. Certo? Então, vamos lá. Então, nos homens, o que vai acontecer? Basicamente, as gonadotrofinas agem nos dois, tá? Às vezes a gente tem a ideia, a percepção de que, como chama o hormônio folículo estimulante luteinizante, eles não têm ação no homem. Sim, eles têm ação no homem, né? São eles que vão estimular a produção de testosterona, a produção de espermatozoide, tá? Então, no homem, a gente também tem o FSH, tá? E esse FSH vai estimular o crescimento do testículo, tá? Crescimento do testículo. Tá? A maturação desses testículos, né? Produção de andrógenos, principalmente a testosterona. Tá?
Essa testosterona, gente, o que ela vai fazer? Além de agir no organismo todo, dando caracteres sexuais ao homem, caracteres físicos, né, ao homem, aumentando musculatura, essas coisas todas, ele vai provocar a espermatogênese. Ou seja, gênese de formação do espermatozoide, né? Então ele vai estimular, a testosterona vai estimular essa espermatogênese normal, né? Onde o homem vai produzir esses espermatozoides aptos para a reprodução, tá? E ele também aumenta, né? Esse FSH, né? Ele aumenta aí a concentração da proteína que liga a esses andrógenos, né? Essa proteína que liga aos andrógenos, que vai ligar lá a testosterona, ele vai fazer com que aumente a concentração de testosterona na célula de Sertoli, que é onde produz ali o espermatozoide. Isso vai favorecer a produção de espermatozoide no homem, tá? Enquanto isso, o LH, ele vai ter uma função lá na célula de Leydig, tá? Então, ó, se vocês observar aqui, ó, LH, FSH, tá? Então, o LH, ele vai estar lá na célula de Leydig, estimulando a produção também de testosterona, mais a maturação dos espermatozoides. Certo? Aqui, testosterona, Então, testosterona, que vai favorecer o quê? Que vai favorecer ali a estimulação também e a produção de espermatozoide. Um agindo numa célula chamada de célula de Leydig, né? E outro chamado célula de Sertoli, tá? Aqui em cima a gente vai FSH, desculpa, ele não produz não, tá? Ele estimula ali a proteína para aumentar a concentração, tá? Então vou colocar aqui, ó. O FSH aumenta a concentração da proteína ligadora de testosterona, que vai manter essa testosterona acima da concentração dentro da célula de Sertoli, que é onde é produzido ali o espermatozoide, tá? Tanto no homem quanto na mulher, a gente tem alças de feedback aí também com os estrógenos, né? Que é positivo. Produção de LH e FSH, progesterona também, ele vai dar um feedback positivo também na formação das gonadotrofinas, tá? E ampliar a duração da ação dessas gonadotrofinas. A progesterona vai aumentar o efeito dos estrógenos, né? Então, os dois vão agir aí lado a lado. E para feedback negativo ali, a gente tem os estrógenos e inibina. A gente viu lá na foto anterior, né? A inibina é mais forte, tá? Tanto no homem quanto na mulher. A inibina ela tem uma ação de feedback negativo mais forte, inibina LH e FSH, do que os estrógenos, tá? Então, quem produz isso tudo, né? Tudo que a gente está falando, os testículos. Tá? Bom, normalmente, né, o homem tem 2, tá? Cada um pesando ali em torno de 40 gramas, né? Cada um. Então, 80% desses 40 gramas são compostos aí por túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos são os túbulos que levam ao epidídimo e onde ocorre ali o armazenamento e a maturação dos espermatozoides, né? Que fica onde? Ali, ó, do lado, onde está escrito a célula de Sertoli. Tá? Então, 20% é de tecido conjuntivo. Deixa eu ver aqui. Feedback do homem é inibina e testosterona, tá? Inibina e testosterona. Aumenta a testosterona, tá? Que vai aumentar a concentração de espermatozoide, fazendo com que a célula de Sertoli
iniba as gonadotrofinas produzindo inibina. Tá? Na mulher, o feedback negativo é com estrógeno e progesterona. Tá? Positivo, aliás, do progesterona. E negativo com a inibina na mulher também, que a gente viu na foto anterior. Ok? A gente vai voltar a falar disso, tá? Desses feedback, eu já vou voltar a foto lá quando falar da mulher. Então, os outros 20% ali do testículo, né? Que o primeiro 80% é formado pelos túbulos seminíferos, claro, né? A função do testículo é produzir espermatozoide. Então, tem esses 80% de tubo seminífero que leva ao epidídimo. Né? 20% é tecido conjuntivo. Né? O espermatozoide produzido pelo testículo, ele chega ali até 200 milhões por dia. Né? 200 milhões por dia. Todo esse processo de formação do espermatozoide, pelo contrário da mulher, porque a mulher ela já nasce, né, com 300, 400 mil células germinativas ali, e o homem ele precisa de produzir todo dia, né? Então, todo dia é produzido entre 100 e 200 milhões de espermatozoides. O problema é que a espermatogênese, ela dura mais ou menos 74 dias para terminar. O espermatozoide, ele é reposto todo dia, porque a gente está 24 horas por dia produzindo. Né? Então, os que estão inteirando aí os 74 dias já estão sendo lançados ali para ser utilizados, estão prontos para ser utilizados ali no epidídimo, né? Então, gente, lá no testículo existem 2 eixos que a gente está vendo aí na figura. Tá? Então, a figura vocês estão acompanhando aí também, né? Então, quais são esses 2 eixos? O primeiro eixo é o hipotálamo, hipófise, claro, células de Leydig. Ou Leydig, sei lá, não sei como é que fala isso, mas deve ser Leydig. Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Então a gente tem lá o hipotálamo produzindo GNRH, a hipófise produzindo LH, o LH produzindo testosterona, estimulando a célula de Leydig a produzir testosterona. Vou colocar a célula de Leydig aqui, testosterona. E a hipófise, o LH, ele vai ser direcionado para a célula de Leydig. Por como que ele é direcionado? Porque existem receptores próprios na célula de Leydig que não existem nas células de Sertoli. Tá? É por isso que liberou os 2, mas só um vai agir em um lugar, o outro vai agir em outro? Sim, exatamente. Mas é isso mesmo. O segundo eixo, gente, é o hipotálamo, hipófise e células de Sertoli. Vou escrever só Sertoli. Pronto. O que esse faz? Esse matura, né, sofre a ação do FSH, como está vendo aqui na foto. Esse lado aqui agora, né, o FSH ele vai estimular a maturação do túbulo seminífero, né, produção e maturação do túbulo seminífero, produção e maturação de espermatozoide e produção de inibina. Tá? Então, vamos colocar aqui, produção SPTZ, espermatozoide, produção e maturação, vou colocar aqui, ó, maturação, produção e maturação dos espermatozoides. Ele vai produzir, vou colocar setinha, vai produzir inibina. A inibina, ó, o que ela vai fazer?
feedback negativo aqui. Tá? Por que ela não está aqui? Por que aqui não está o feedback positivo? Ele está aqui. Por quê? O que acontece? A própria testosterona ela tem a alça de feedback dela, tá? Tanto positivo quanto negativo. Se a testosterona sinaliza para a produção de gonadotrofina, o que vai acontecer? Vai produzir FSH e LH. Então, o LH vai estimular a produção de testosterona e a testosterona vai agir na célula de Sertoli. Então, a célula de Sertoli, ela sobrevive, né? A tua função sobrevive em função da célula de Leydig. Então, sempre os dois vão ser utilizados concomitantemente aí. Tá? A diferença é a produção aí da inibina pela célula de Sertoli. Ok? Então, tem esses dois eixos, porque a gente tem esses dois padrão de estímulo, né? Tanto pelo LH de uma célula, quanto pelo FSH de outra célula. Tá? Então, lembrando lá que o FSH, ele vai aumentar, né, também a produção da proteína ligadora, que vai se ligar à testosterona. Né? A testosterona ela tem uma parte livre, mas a grande maioria dela, a grande maioria dela está ligada. A gente vai falar daqui a pouco das ligações que ela tem. Beleza. Todo mundo está entendendo? Tudo certo até agora? Eu vou pôr aqui a proteína. Tá? Essa proteína até foi comentada ontem por um aluno aí, que a proteína ligadora de hormônios sexuais. Tá? E aí ela mantém a concentração de testosterona. Ela mantém a concentração de testosterona onde precisa dela para quê? Para a célula de Sertoli produzir espermatozoides. Além de produzir espermatozoide, o FSH, o LH, o FSH vai estimular a produção de inibina que atinge, que vai como feedback negativo aí para a hipófise. Então a espermatogênese, gente, ela é dependente, tá, de FSH, LH e o aumento da concentração de testosterona. A gente vai ver lá na parte, quando a gente falar de diagnóstico, que o diagnóstico é feito aí tanto da testosterona livre quanto a ligada, aí vai depender, tem gente que vai pedir também a SHBG, porque se ela aumentar, tecnicamente cai, né, o hormônio, e aí quando acontece isso, quando tem uma diminuição ou aumento do SHBG, a gente interpreta a testosterona livre. A gente vai falar disso no diagnóstico. Tá? Então, a espermatogênese, ou seja, a formação do espermatozoide, ela vai depender da concentração, tá, das gonadotrofinas e da testosterona. Tá? Quais são os efeitos biológicos dela? Vou comentar agora do que ela faz, quais são os efeitos biológicos da testosterona. Agora falando em homem, tá? Nos homens. Bom, primeiro vai ser a diferenciação sexual, né, gente? Aqui, ó. Ou seja, os caracteres sexuais primários, tá? Primários aqui. Tem primários e secundários, tá? Então, esse aqui, no caso, é o primário. Então, onde? Lá no fetal, tá? Ele vai dar ali essas características sexuais, diferenciação da genitália, tá? Até a 12ª, lá pela 12ª semana, vai ter essa diferenciação. Ele ajuda também no desenvolvimento dos órgãos internos. O desenvolvimento órgãos internos.
tá também lá no sistema de formação, né, do ser humano. Aí sim, nasceu, vai ter essa diferenciação sexual, só que secundária, tá? Porque diferenciação sexual de caracteres secundários. O que seria isso? O corpo do homem, né? A maturação do corpo do homem, pelo, né? Produção de espermatozoides, né? Viáveis, né? Alteração da voz, né? Já viu ali aquelas meninas que tomam testosterona e falam igual eu estou falando agora, né? Porque ela altera a voz das pessoas. Pelos corporais e genitais, né? Então, a gente vê que geneticamente, só fazer um comentário com vocês, às vezes a gente vê uma pessoa que lá está com 17, 18 anos, né? Já está barbudo, e outras que tem eu acima dos 30 e não tenho barba nenhuma. Geneticamente, né, essas pessoas herdam um gene de testosterona mais produzível do que o meu. Né? O que seria isso? A gente tem várias formas de apresentação do mesmo gene, né? Isso que é estudado muito. O que isso interfere na produção e o que isso interfere na reprodução, tanto do homem quanto da mulher. Existem polimorfismos, né? Esses polimorfismos são diferentes formas, né, da apresentação que o gene tem em questão dos seus nucleotídeos. Então, geneticamente, essas pessoas produzem mais testosterona do que os outros. Por isso que ela tem aí uma formação de uma barba grande, né? Ganham musculatura mais facilmente, né? A estrutura corporal é melhor não, é maior, né? Maior, tá? Por quê? Porque ele aumenta a massa muscular. Tá? Aí também participa lá da eritropoese, isso na mulher também. A mulher também produz testosterona, tá, gente? Mas os andrógenos dela, tecnicamente, devem ser transformados em estrógenos. Tá? Um joguinho aí entre FSH e LH que a gente vai falar. Tá? E aquele estirão de crescimento, né, da puberdade, né? Que a pessoa troca de voz, cria pelo e cresce. Tá? Então, esse crescimento puberal também é controlado pela testosterona. Tá? Então, a testosterona, ela é produzida, né, só para repassando para vocês, ela é produzida a partir da estimulação do LH, a gonadotrofina LH, que foi estimulada pelo GNRH. Tá? Então, o LH, ele age em receptores existentes, né, receptores de LH existentes na célula de leite, tá? Fazendo com que ela produza o hormônio, né, o andrógeno, a testosterona. Essa testosterona vai agir na célula de Sertoli, que ele está ali esperando, né? Esperando essa testosterona para quê? Para produzir, para iniciar a espermatogênese. Né? Iniciar a espermatogênese, iniciar a produção de inibina, iniciar a produção de SHBG, né? Tudo isso. Tá? E ela precisa se ligar. Né? Então, a gente falou da proteína ligadora, da globulina, né? Por isso que é SHBG, globulina ligadora, que é uma proteína, né, que é ligadora desses hormônios sexuais, não só da testosterona, mas dos hormônios sexuais. Então, a gente tem que 60%, né, da testosterona é ligada a essa globulina. Tá? E aí, é o que eu não entendo lá das referências, né? Olha o que eles colocam: 38% a albumina. E 2% dela circula livre. Assim como os outros hormônios que têm uma parte livre. Aí, pessoal, eu quero que vocês lembrem agora, né, que a testosterona é um hormônio
feito através de colesterol, então ele é lipossolúvel. E aí vocês lembram que o lipossolúvel ele faz o quê? Ele entra já na célula, né, de fusão passiva, e faz o quê? Se liga a receptores, ou no citoplasma ou no núcleo. Vamos falar agora, então, né, de doenças, tá? As doenças que são... a gente vai falar de doença, a gente vai falar de doença diagnóstico. Falou de doença, a gente vai falar de doença, né, e diagnóstico do homem, depois a gente começa na mulher, tá? O homem é basicamente testosterona, né? Basicamente testosterona, tanto para desenvolvimento, né, quanto para reprodução, né, testosterona. Bom, existem algumas doenças que a gente chama de desordens gonadais, né, que estão a desordem nos hormônios gonadais, né? Não só no gonadal, né, mas no gonadotrópico também, as gonadotrofinas, tá? E essas doenças a gente não vai entrar, porque, né, depois a gente vai, como a gente vai ter mais uma semana, então depois a gente vai fazer um caso, alguma coisa em relação a essas doenças, tá? Tem algumas que vocês já viram, que vocês já passaram, tá? Por exemplo, a síndrome de Klinefelter, tá? Deixa eu colocar aqui, opa. Síndrome de Klinefelter. Deus ajuda que seja assim que escreve. Que é o que, gente? A pessoa que tem essa síndrome, ela tem um cromossomo X a mais, a XXY. Estão lembrados? Vocês viram com Lavoisier? Acredito que tenha sido com ele. Bom, isso é uma disgenesia lá do tubo seminífero, tá? Não, porque essa trissomia, ela acontece, quando ela acontece, a gente tem 3 cromossomos iguais, né? Por exemplo, o 21. 21 a gente tem que ter um do pai e um da mãe. Aí tem um defeito da disjunção meiótica, né? Que traz um cromossomo 21 a mais para dentro da célula que se dividiu ali. Então a gente tem o do pai e o da mãe, e mais um que pode ser o do pai e da mãe, dependendo, que está relacionado aí a pessoas de mais idade que se reproduzem, né? Por isso que a Klinefelter também é de mais idade, se reproduzem, mas é ter um cromossomo a mais. Isso, que é do síndrome de Down, é do cromossomo autossômico, né? 21. Esse aqui é dos cromossomos sexuais, que é o X e o Y. No caso aqui da Klinefelter, é mais um cromossomo X. Tá? Então, gente, infelizmente é a causa mais comum de hipogonadismo masculino. Tá? Só antes de falar dessa síndrome, a gente chama hipogonadismo, né? E aí a gente tem o hipergonadotrófico, tá? Quando o problema é na gônada, quando o problema é primário. Lembra lá da gente falar primário e secundário? O secundário é hipogonadotrófico. Porque ele pode ser onde? No sistema nervoso. Ele pode ser tanto na hipófise quanto no hipotálamo. Né? Então, repetindo, é hipogonadismo hipergonadotrófico, quando o problema é gonadal, e hipogonadotrófico, quando o problema é central. Certo? Pois bem, vamos lá. Então, essa Klinefelter aí é uma causa comum, né? Não comum, né? Mas a mais comum de hipogonadismo no homem, tá? Então tem esse genótipo clássico, né, de 45A, que é autossômico, 47A, meu Deus, 47 o total, né? Porque eu tenho, para ser 46, eu tenho um a mais, e aí a sexual representa como XXY. Então são 46 normais, 23 pares,
mais XY, que seria o normal. Então, como eu tenho um X a mais, então o total seria 47 mais XXY. Geralmente, isso já é identificado lá na infância, né, como cariótipo, né, pelo menos pelo que eu sei, é que o cariótipo ele é feito depois do que a mãe fez o pré-natal, né, e aí o médico ele pode desconfiar e pedir um teste, né, e para já preparar o casal para o parto, preparar o casal para a vida, né, que ele vai ter. Então, essas pessoas já têm testículo pequeno, né, endurecido, e isso traz alterações, tá? Essa deficiência, esse hipogonadismo, vai trazer problemas cognitivos e problemas também comportamentais para essa pessoa. Né? Ela vai ter azospermia, que não produz espermatozoide, né? Quando tem, nasce morto, mas geralmente não produz porque tem fibrose, né? Lá nos túbulos seminíferos, que fica ali na célula de Sertório, tem um túbulo seminífero, onde a gente falou lá que ele vai para o epidídimo, né? É onde produz o espermatozoide e onde ele matura. Então, quando tem fibrose, né, nesse local, a gente não tem produção de espermatozoide. Então, a gente chama disso de azospermia. Quando tem pouco, é oligospermia. Tá? Então, o estímulo de LH pode causar uma relação aumentada entre estradiol e testosterona, e aí a pessoa vai ter ginecomastia, que é formação de mama. Tá? Então, os níveis de LH e FSH na fase adulta é elevado. Bem elevado. Então, tem maior. Por quê? Não estou produzindo a sinalização da inibina lá, então ele vai continuar produzindo hormônio sexual, os gonadotróficos. Certo? E aí o diagnóstico dessa doença, né, é feito pelo cariótipo, que é a contagem contagem e comparação dos cromossomos, que é um exame que é feito ali na detecção para diferenciação, né, de causas prováveis de hipogonadismo. Uma outra doença chamada de anorquia, que pode ser unilateral ou bilateral, tá? O que é isso, gente? Ou a pessoa tem um testículo só, ou a pessoa não tem nenhum testículo na bolsa escrotal. É raro, bem raro. Tem ausência lá do testículo palpável na bolsa. Né? E nem também no trajeto inguinal, tá? Porque a gente tem outra, que é a próxima que a gente ia falar, que é a criptorquidia, é quando não desce. Ele tem lá o testículo, mas não desceu para a bolsa escrotal. Tem que fazer cirurgia. Né? No caso da anorquia, não tem. Tá? Um ou não tem o outro. Tá? O que pode causar, gente, uma infecção, por exemplo, um trauma, né? Uma insuficiência vascular, tudo isso ocorrendo ali na gestação ainda. Tá? Então a pessoa não tem desenvolvimento puberal, quando é o bilateral, não tem desenvolvimento puberal. Se ele tem o unilateral e não tem outro problema, e não tem outro problema ligado ao hipogonadismo, ele vai produzir espermatozoide normal, né? Ele vai ter o desenvolvimento puberal. Tá? No caso do bilateral, não. Então, esse LH e FSH, que são os hormônios que sinalizam, hipofisários, né, que sinalizam, eles vão se elevar na puberdade. Tá? Por quê? Porque na anarquia, não, na anorquia bilateral, você não tem produção de testosterona e não tem produção de inibina. Tá? Então é só tirar essa parte azul aí do desenho, não tem. Então você vai ficar sinalizando para a produção de FSH e LH. Por isso que eles vão dar aumentados. Aí no caso, né, claro, da bilateral. Tá? Que é mais comum que a unilateral, que é mais comum do que a bilateral.
Mas todo o problema aqui é causado pela bi. Né? Bilateral, não tem nenhuma das duas, né? E aí não tem essa produção de testosterona, não tem formação do espermatozoide e não tem também formação de inibina. A outra aqui, ó, cripto, a gente já falou, né? Quirdia. Então, criptorquidia. Tá difícil de falar isso. Criptorquidia. Bom, nesse caso, tem testículo, tá? Mas ele não tá onde deveria estar. Ou ou unilateral, ou bilateral. Tá ali na cavidade abdominal, né? No caminho inguinal, tá? 5%, né, mais ou menos, dos recém-nascidos apresentam essa criptorquidia. E aí faz a cirurgia e volta, né? Alguns voltam espontaneamente e os que não voltam precisa fazer cirurgia. E não há, né? Se eu tenho testículo, não tem hipogonadismo, tá? É só de não estar ali na cavidade, né? Orquite. It é o que, gente? Infecção, inflamação. Então, a pessoa teve alguma doença inflamatória, ou, por exemplo, gonococo, gonorreia, não tratou, e aí ela seguiu o caminho ali para o testículo. Tá? E aí causou orquite. Né? Outro também pode ser causado por hanseníase, ou a pessoa trabalha com irradiação, né? Vírus, né? Vocês já ouviram falar assim, a cachumba desceu, né? Então a cachumba desce, né? Então o vírus da cachumba provoca orquite, né? Essa inflamação, né? E outras doenças, né? Alcoolismo e tal. Então você tem a formação de espermatozoide bem baixa, a gente chama de oligospermia, né? Quando a gente encontra uma concentração baixa de espermatozoide lá no espermograma. Tá? Então, a baixa produção aí por espermatogênese que causa oligospermia. Tá? Esses nomes aí se já fizeram, né? O teste lá, espermograma, acho que vocês já fizeram, com a professora Karina. Então tem essas nomenclaturas, né? Oligospermia, azoospermia, né? Essas coisas é necessário saber, tá? Outra aqui, vamos lá. Que a gente estava comentando, né? Hipogonadismo central. É o secundário. Central, gente, é hipogonadotrófico. É o que a gente falou lá, hipogonadismo. O hipergonadotrófico é o gonadal e o hipogonadotrófico é o central, tá? Bom, o problema é lá no GNRH, tá? Então você tem uma desordem no desenvolvimento do GNRH, do hipotálamo, né? Desses neurônios que produzem esse GNRH, tá? Então vai ter redução dessa secreção, claro, que vai, né, depender do grau de diminuição que tem nesse GNRH. Se eu ainda tenho um pouquinho, vou sinalizar pouco. Se eu tenho bastante, né, vou sinalizar que vai depender aí são graus variáveis, né? Então vai ter atraso puberal, tá? E aí você tem baixos níveis de LH ou FSH, porque você não tem ali o estímulo positivo, feedback positivo, feedback não, né? O estímulo, né? Feedback é volta. O estímulo do GNRH, que está aqui positivo. Então, se eu não tenho isso aqui, tá? Eu não vou estimular a produção de FSH e nem de LH. Então, vai depender da concentração que tiver ali de GNRH ainda, né? Do que foi afetado ali. E para que ainda vai produzir um pouco de GNRH, estimular a hipófise anterior,
Tá? E fazer o que ela tem que fazer, tanto na célula de Leydig quanto na célula de Sertoli. Ok? Então, para finalizar do homem, a gente vai falar dos exames. Tá? Eu vou colocar, ele vai ficar muito... Bom, o que a gente tem de exames para fazer? Análise de sêmen, tá? O espermograma, a gente vê muito no laboratório que a pessoa vai e pede um espermograma. Um espermograma. A gente já falou lá nos outros hormônios que uma avaliação só, uma avaliação apenas, ela não tem representatividade. Tá? No caso do espermograma, o que é indicado fazer? Mas a pessoa não faz porque gera um custo triplo. A pessoa precisa fazer 3 amostras em 3 meses, uma por mês. Por que isso, gente? Nós já falamos lá atrás que a espermatogênese dura 74 dias. Então a gente precisa pegar toda a espermatogênese ali para analisar. Então a gente tem que fazer 3 amostras no intervalo de 3 meses, que é a duração da espermatogênese. E analisar isso. Tá? Testosterona. Vamos escrever aqui. Vou escrever do lado aqui. Ó. Espermograma. Então, 3 vezes, né? Testosterona. Então, essas duas, vou mostrar a caneta aqui. Essas duas a gente tem que fazer. Né? A testosterona a gente faz a total e a livre. Só no caso em que a gente tem alteração na concentração, desconfia-se que tem alteração na concentração da globulina ligadora de hormônios sexuais, e aí a gente segue o resultado da testosterona livre, que é aqueles 2%. Né? Para vocês terem uma noção, a testosterona total, o valor de referência dela é até 1000 nanogramas, de 300 a 1000 nanogramas. Vou colocar 1000, aqui ó, 1000 nanogramas, que é 10 a menos 9. A livre, ela vai até 40, mas é 40 picogramas. Você viu? Tanto que o exame é sensível, 10 a menos 12. Tá? Tá muito baixo. Picograma, para vocês terem uma ideia, é o do HCM lá da hematologia, né? que é de peso. Né? Então, uma hemácia tem em torno de 30 picogramas. Então, olha só a concentração de testosterona livre que a gente tem. Claro que a gente precisa de fazer dosagem de LH, dosagem de FSH, né? Prolactina, está totalmente ligada aí, né, a esses casos. Por quê? Porque eu quero ver como que está a minha hipófise. Se ela está produzindo, se ela não está produzindo, se está baixo. Né? Vou comparar a testosterona com a testosterona, que é o produto final, né, do estímulo da hipófise. Né? A hipófise vai liberar TSH e LH, que vão lá para produzir testosterona. Então, a gente vai analisar o resultado da testosterona em relação de LH e FSH. Tá? E aí a gente pode fazer também um estímulo como GNRH, dependendo do resultado. GNRH, só que aqui é estímulo, não é dosagem. Dosagem você vai dar o GNRH e depois vai dosar LH e FSH ali. Lembra que a gente comentou desse exame aqui, né? Mas não era com GNRH, era TRH, que era o exame que estimula o TSH, que era lá
que produz hormônio tireoidiano. Então aqui a gente faz também, porque eu quero saber se é central ou não. Né? Se o meu hipogonadismo é central. Se o problema estiver lá no hipotálamo, eu vou ter a volta da normalidade do LH-FSH. Se o problema for na hipófise, eu não vou ter nenhuma mexidinha no LH-FSH, vai continuar a mesma coisa. Tá? Bom, vamos lá. Então, aqui nos exames, aqui está falando sobre espermograma, tá? Diminuição da a dosagem da testosterona, dosagem de LH e FSH. Então a gente tem aí, ó, 1, 2, 3, 4 exames para fazer, para iniciar o diagnóstico, tá? O primeiro aí está falando assim, oligo ou azospermia, ou seja, eu tenho a produção de pouco espermatozoide ou eu não tenho produção de nenhum espermatozoide. Tá? Oligo pouco, azos nenhum. E aí o paciente deu diminuição da testosterona, ou seja, a testosterona dele deu abaixo do valor de referência, com aumento de LH e FSH. Vamos lá, vamos pensar um pouco. Ó, se o LH e o FSH está aumentado, é porque ele não está recebendo estímulo. Né? Porém, eu faço o teste da testosterona e ela está diminuída. E aí eu tenho certeza que eu não estou tendo estímulo pela testosterona que é produzida pela célula sertóide de Leydig. Né? Então, gente, nesse caso, a gente tem insuficiência gonadal primária. Primária significa, eu falei para vocês onde? No testículo. Primário, lá na produção de espermatozoide. Entenderam isso aí? E aí lá embaixo, aí você tem que saber o porquê, né? O que está vindo, faz análise cromossômica, né? E aí faz terapia com androgênios. Ou seja, testosterona. Tá? Testosterona. Ok? Ó, então esse aqui é o primeiro. Aqui no segundo, tem, na análise de sêmen também deu oligo ou azospermia. Diminuiu também a testosterona, igual lá no primeiro paciente. Só que o LH e o FSH estão normal ou reduzido. Né? Ou seja, a minha diminuição de testosterona é porque eu não estou produzindo, porque ou eu tenho problema na glândula, ou eu tenho problema no testículo, ou o meu problema é na hipófise, na falta de LH e FSH. Se o LH e o FSH tivesse alto, eu saberia, igual do primeiro paciente, que está havendo uma resposta. Nesse caso, não está tendo resposta. Ou seja, eu tenho a diminuição da testosterona, eu deveria ter o aumento do LH-FSH, mas eu não tenho. Alguma coisa está acontecendo com o quê? Com a minha hipófise. Isso a gente chama de doença hipotalâmica hipofisária, que é lá o secundário. Então, aí o que eles vão fazer? O que é feito? A prolactina, que está associado no fertilidade, não sei se vocês lembram lá da aula. Estímulo com a gonadotrofina coriônica, que é o HCG, teste com HCG. E avaliação do eixo hipotalâmico hipofisário, que é o teste que a gente falou de estímulo com GNRH. Se eu faço ali o GNRH, fácil, né? GNRH respondeu, o problema é na hipófise. Não respondeu, o problema é no hipotálamo. Desculpa, respondeu o problema no hipotálamo. Não respondeu o problema na hipófise. Ok?
Que no terceiro paciente, só o espermograma que deu alteração. O resto tá tudo normal. Ó, o meu eixo tá beleza. Minha testosterona tá beleza. Então, o que que me resta? Um problema interno na produção de espermatozoide. Tá? Aí tem esses exames aí, frutose, né? Cirurgia, aconselhamento para infertilidade. Ou seja, a pessoa tem, então vai fazer lá a biópsia, né? No caso se ele tem frutose, o problema não é dentro da frutose. A frutose é o açúcar lá do espermatozoide. Se você tem a frutose, o problema não é nela, faz a biópsia testicular e vai ver se o quê? Se eu tenho a produção de célula germinativa. Se eu tenho pelo menos ali a célula germinativa. Se eu não tenho, aí o problema é o quê? Não estou produzindo insuficiência espermatogênica. Ou seja, não tô fazendo espermatogênese. Por alguma causa não estou fazendo espermatogênese. Né? E olha com testosterona normal. Tá? E aí, se ele tem, né, fez a biópsia, tem espermatogênese, ou seja, está funcionando a espermatogênese, então pode ser uma obstrução na saída ali para o epidídimo, né? E aí o cara não consegue liberar esse espermatozoide, libera só líquido seminal. Porque o líquido seminal, né, é feito em outras glândulas. O espermatozoide vai ganhando características ácidas e básicas, né, tanto na próstata como na vesícula seminal. Então, quando ele ejacula só o líquido, não ejacula a célula. Então, ali o epidídimo pode estar obstruído. Então, tem essas duas variantes, né? Ou eu produzo, ou eu não vou produzir. Se eu não produzir, não estou produzindo, o problema está aqui, né? E aí aconselho a pessoa para infertilidade. Aconselhamento, né? Certo, gente? Até agora? Aqui nesse caso, né, eu tenho baixa produção de espermatozoide, tenho testosterona e LH normal e o meu FSH que está aumentado. Olha o problema aí. O que vocês acham aí? Temos participação? Então, ó, tem pouco espermatozoide, oligospermia. A minha testosterona e o LH está normal. Mas o FSH está aumentado. Então vai lá no eixo e olha lá no FSH. Aumentado. Pode ser. Ou seja, se ele está, veja bem, a testosterona está normal. Então a sinalização com LH é para a produção de testosterona pela célula de Leydig. Então eu tenho LH, eu estou estimulando as células de Leydig, estou estimulando a produção de testosterona, a testosterona vai lá na célula de Sertoli e não consegue produzir espermatozoide. Então eu tenho insuficiência da produção de espermatozoide, que é produzido onde? Lá no túbulo seminífero. E aí o paciente, infelizmente, é infértil também. Ok? Então, é só olhar para o eixo, gente, que aí vocês vão ver que o lado do LH, célula de Leydig, produção de testosterona. Lá do lado do FSH, recebe essa testosterona, né, na célula de Sertoli, e produz o espermatozoide ali no túbulo seminífero. Não tem, né, produção lá no túbulo seminífero com o testosterona normal, ou seja, está tendo a testosterona para fazer, mas por um motivo eu não tenho a produção. Está zerada a produção? Não, tem oligospermia, está produzindo pouco. Tá? Por isso que é insuficiência do túbulo seminífero. 5.
Também é um paciente que tem pouco espermatozoide ou nenhum, não está produzindo ou está produzindo muito pouco. Aí a testosterona está aumentada e o LH e o FSH está normal. E aí? Ou seja, eu estou produzindo testosterona, né? Estou com o eixo funcionando, porque está normal LH e FSH, mas ainda estou produzindo pouco espermatozoide. Tá? A diferença do paciente anterior é que uma das gonadotrofinas deu alterada, né? O FSH deu aumentado. Então eu tenho um probleminha ali de estímulo, né? E está acontecendo o estímulo, mas não está sendo funcional para a produção de espermatozoide. Nesse quinto paciente, os dois estão normal, meu eixo está beleza. Né? Então tá aí, ó, teste do TSH e ver como que tá. Se der supressão, ou seja, se não produz, hipertireoidismo. Se produz normal, aí o paciente tem uma insensibilidade parcial ao andrógeno. Esses hormônios, eles têm uma parte alfa e uma parte beta. A parte alfa, ela é igual para todos esses hormônios. Então, o excesso desses hormônios pode alterar a ligação nos receptores dos hormônios que o meu organismo está precisando. E aí pode afetar os outros locais. Por isso, e o que mais acontece isso é quem? Lá na hipófise, né? É o TSH. Então, o excesso dele pode provocar isso. Ok, gente? Tudo certo? Nesse quadro aqui tem as doenças, né, que a gente estava falando, e só 3 dosagens, né, que é o mínimo do mínimo. Né? No homem, FSH, LH e testosterona, na mulher, FSH, LH e o estradiol. E aí tem as doenças aqui, como que vai estar? Ó, síndrome Klinefelter, a gente vai ter o FSH, vai ter o LH, tudo alto. Lembra lá na síndrome de Klinefelter que a gente falou que a pessoa tem uma insuficiência na produção do espermatozoide por conta do local que é produzido o espermatozoide, que sofre, qual que é a palavra que eles usaram? Que sofre fibrose. Né? Então, não produz testosterona. Se não produz testosterona, o que acontece? A baixa testosterona fica dando ordem para a hipófise produzir FSH e LH. Tá? E assim a gente tem aí, depois vocês observam isso, tá, gente? Lá no capítulo de vocês, que tem essa figura lá, né? E aí tem o que pode ser, o que não pode, o que pode ser, o que né, no homem e na mulher, com os 3 exames básicos, FSH, LH e testosterona. Então, o que eu estou montando para vocês lá na entrega final é mais ou menos isso, tá? Ok? Dúvidas? Hoje eu tentei falar o máximo devagar, que eu estava quase desligando, tá, gente? Eu tô vendo, porque eu assisto meus vídeos, né, que eu gravo com vocês, ou que eu gravo com o Matutino, e eu vejo que às vezes eu dou uma disparada para falar. Então hoje eu estou me segurando, por isso que às vezes eu estou falhando aqui, eu estou falando muito devagar, eu tô 12 volts, estou quase desligando. Né? Então, bom, vamos lá. Então no eixo masculino, a seta da impressão que tanto a inibina quanto a testosterona dá feedback negativo. A inibina é sempre negativa, a testosterona depende da concentração dela, tá, Nayara? Tanto positivo quanto negativo. Tá? Por isso que a gente está vendo os exames aqui, ó, olha só, aqui nesse caso eu não tenho testosterona, tá? Então o que acontece? Ela está dando feedback positivo,
a baixa dela, né, a queda da testosterona dá feedback positivo para a produção dos hormônios hipofisários. Então, ela pode dar, quando ela está elevada, ela dá um feedback negativo, quando ela está baixa, ela dá um feedback positivo. E a inibina sempre negativo. A inibina vai ser produzida lá para o FSH na célula de Sertoli, onde faz o espermatozoide. Então, ele sabe como que está a produção. Tá? Ok, gente? Então, vamos